Amém. Hoje nós vamos falar um pouco de algo que está escrito no livro de Apocalipse. Amém. Quando nós falamos, geralmente eu percebo, não aqui nesta igreja em específico, mas eu vejo em algumas outras igrejas, algumas outras pessoas, quando nós falamos que vamos falar de Apocalipse, né, tem pessoas que já ficam preocupadas. Falei, vixe, né, agora o bicho vai pegar, né? Tem outras que tem até um receio de Apocalipse. Tem pessoas que estudam, né, e leem o Apocalipse para tentar descobrir, né, o que vai acontecer, né, se tem anticristo, se não tem, se tem final dos... O que vai acontecer? Mas é engraçado porque o livro de Apocalipse, ele, embora, obviamente, ele fale de coisas que virão, mas o foco do livro de Apocalipse não é simplesmente dizer o que vai acontecer. O foco dele está descrito em Apocalipse 1:1, que diz: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Percebam, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Quando nós estudamos a respeito de Jesus, nós vemos a respeito do nascimento de Jesus, nós vemos a respeito do ministério de Jesus, mas o livro de Apocalipse, ele revela Jesus na sua total força espiritual e formal, né? Ele vem realmente como um salvador e para finalizar o tudo, né? É um livro da revelação que vai mostrar quem verdadeiramente é e qual é o poder de Jesus Cristo. Por isso que chama que é o livro da revelação. E quando nós começamos a ler o livro do Apocalipse, nós vemos que o apóstolo João recebe de Deus instruções para que ele mande cartas para 7 igrejas, né, que haviam naquela época, né? E cada igreja, Deus diz alguma coisa, né? Deus dá uma instrução, Deus dá uma correção, né? E isso vale para as igrejas até hoje, vale para todos nós até hoje. Então, vai dessa maneira. Na sequência, ali em Apocalipse 4, depois que João escreve tudo que tem que escrever para as igrejas, então Deus fala assim para João: agora vem até aqui. Então, João, ele vai até onde está Deus, e Deus começa a revelar para João tudo que tem no céu. Ele começa a mostrar para João os seres viventes, os anciões, os anjos, os serafins. Ele começa a ver todas aquelas coisas, e João começa então a escrever o que ele está vendo. A única coisa que João não escreve, né, claramente, é como é Deus, porque Deus é indescritível, amém? Então ele não tem como escrever, ele não escreve. E ele vai relatando. Então tem algo que chama a atenção do apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, que diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Percebam, né? Diz que Deus estava segurando um livro, um rolo, né? Que ele estava escrito dos 2 lados, e haviam 7 selos que fechavam esse rolo. E este livro, ele chama a atenção de João. João, ele fica olhando para aquele livro, chama a atenção dele. E para quem não entende, para quem não conhece a cultura da época, eu vou explicar por que aquele livro em específico chamou a atenção de João. Porque na época de João, na época dos hebreus, né, dos judeus daquela época, quando um judeu, ele comprava alguma propriedade, ele comprava, por exemplo, uma casa, por exemplo, né? Então, eles pegavam um pergaminho, um rolo, e eles escreviam neste rolo tudo o que tinha naquela casa, né? Era uma escritura de compra e venda, né? E o que eles faziam? Eles pegavam um rolo e escreviam tudo. Então, por exemplo,
essa propriedade possui tantos metros quadrados, possui tantos quartos, possuem tantos alqueires, tantos animais, os animais são desse tipo, existe uma piscina que tem tantos metros, eles detalhavam tudo o que estava naquela propriedade, né? E eles selavam isso com selos. Somente o proprietário teria, depois de selado, somente o proprietário poderia tirar os selos e ler aquilo. Então, quando João vê aquilo na mão de Deus, ele entende que aquilo é um documento, né, de compra e venda, é uma escritura, é algo que era familiar para ele. Eu dei uma procurada na Bíblia para ver se eu encontrava algo que provasse isso que eu estou dizendo para vocês. O melhor que eu achei, que eu vou ler para não ficar aqui, o pastor disse, mas não falou, né? O melhor que eu achei está no livro de Jeremias, no capítulo 32. Não está no nosso contexto de hoje, tá bom? Mas somente para você entender. Jeremias 32, do 8 ao 12, diz assim. Jeremias 32, do 8 ao 12. Conforme o Senhor tinha dito, o meu primo Anamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor, assim comprei do meu primo Anamel a propriedade que ele possuía em Ananote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura. Pesei a prata na balança, diante da testemunha por mim chamada. Peguei a escritura, a cópia selada, os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. Entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Anã, na presença do meu primo Anamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Mais no verso 34 diz: propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando, só estou lendo para você ver como que era o único lugar que eu encontrei de algo que era comprado, amém? Então entendo, eles compravam e eles selavam. Agora, em Salmos, capítulo 115, verso 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Entende? A terra, ela foi criada e foi dada ao homem. Embora Deus criou, Deus deu ao homem. O que aconteceu? No momento que o homem pecou, ele perdeu a autoridade disso. E Satanás, né, até por ter já sido sacerdote, ele então herda esse direito. Só que, embora Satanás ele herda o direito de governar, mas ele não é o dono. O dono é o nosso Senhor. Amém? O dono de tudo é Deus. Então, quando João, voltando para Apocalipse 5:1, quando João vê aquilo, ele sabe o que Deus estava segurando. Deus estava segurando em sua mão o comprovante de compra e venda, o comprovante de posse do planeta Terra. Era o que João estava vendo na mão de Deus. No verso 2 de Apocalipse 5, diz assim: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Verso 3: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém
que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Por que João chorava? Porque ele sabia que documento era, o que era aquilo que Deus segurava. Então, na cabeça de João, se não tinha ninguém que podia abrir, então a terra não era de ninguém. Então a terra estava perdida. Chegou no momento que o planeta já não havia mais alguém que tinha autoridade sobre ele. Então, toda a humanidade poderia estar perdida. Então, quando ele vê aquilo, ele começa a chorar em desespero. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Amém, glória a Deus. Mas o texto não acaba aí, né? No verso 4, vai dizer assim: então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 chifres. Chifres tem a ver com poder, né? Então ele tinha a plenitude do poder. Os olhos, né? Visão, ele tinha a plenitude da visão. E os espíritos, a plenitude espiritual. Ele tinha toda a autoridade para ler, para fazer isso, né? E aí, então quer dizer, encontrou-se alguém. Eu não vou ler tudo, né, para não ficar muito longo, nós temos ceia, mas dali, quando os anciãos declaram que foi encontrado um que era digno, eles começam a louvar e começam a cantar um cântico, né? A palavra diz, né, que eles cantavam um cântico novo, que fala, né, tu és digno de receber, né, o livro, né, e de abrir os selos. E eles continuam louvando, e depois eles louvam assim: tu que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Amém? É daí que vem esse louvor, deste lugar. Eles cantavam isso quando Jesus ia começar a abrir os selos, porque ele era digno de abrir os selos. E aí então nós vamos para Apocalipse 6, que é onde nós vamos basear nosso texto, nosso estudo de hoje, e na sequência eu darei o tema de hoje. Mas em Apocalipse 6, verso 1, diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Não tinha uma coroa, foi dada-lhe uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse é o primeiro selo. Agora, esse primeiro selo, né, ele fala do primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavaleiro do cavalo branco, que é esse cavaleiro, né? E esse cavaleiro do cavalo, eu vou ficar só nesse, tá bom? Só vou falar desse hoje, né? Quiserem mais, assistem um seminário, né? Mas esse cavaleiro fala assim que ele era um cavaleiro que vinha num cavalo branco, pronto para vencer, com pompa de vencedor. Ele não tinha uma coroa, quer dizer, ele não era de descendência real, mas foi-lhe dado uma coroa. Queridos, não confundam. O cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus, ele vai ser falado no Apocalipse, capítulo 19. Esse não é Jesus. Esse aqui é o enganador, é o espírito do engano. Percebam, ele vem parecido com alguém que vem para batalhar. Ele vem com um arco na mão, mas ele não tem flechas. Não fala de flechas do arco dele. Quer dizer, ele só aparenta que vai batalhar.
ele tem uma pose, ele está num lugar, ele fala bem, ele tem um speech bonito, ele sai para enganar. E quem coroa este cavaleiro? Não é Deus, foi lhe dado uma coroa, né? Aqueles que ouvem e são enganados por ele, o aceitam e o coroam. Ele vem para o mundo trazer o engano. E o tema da minha palavra hoje é vencendo o espírito do engano. Esse é o nosso tema de hoje. Amém? Ele vem para enganar. Depois dele, embora não vou ler, mas você vai ver que depois que está todo mundo enganado, vem então as doenças, né, o cavaleiro vermelho, né, que traz a doença, né, depois o cavaleiro amarelo, né, que traz as guerras, e depois o cavaleiro negro que traz a morte. Mas o primeiro que começa tudo é o engano. É o espírito do engano. Amém? Este é o espírito que vem assolando e vem tentando me corromper e te corromper todo momento, a cada instante. O espírito do engano, que faz com que nós acreditemos numa mentira e nós as associemos com verdade. Este é o espírito do anticristo. O engano vem para que o mundo seja preparado para ele. Mas nós vamos falar hoje aqui do engano. Amém? Nós vamos falar do engano. Quando Jesus Cristo vem para a terra, né? Jesus Cristo, ele vem e as pessoas não conheciam o Espírito Santo. Vamos dar uma pausa no espírito do engano aqui um pouquinho e vamos falar um pouquinho do Espírito Santo rápido, depois eu volto. Quando Jesus Cristo vem para a terra como homem, as pessoas não tinham ideia do que era o Espírito Santo, de como o Espírito Santo funcionava. Então Jesus ele vem, né, trazer isso. E quando os discípulos percebem que Jesus é o Messias, eles não estavam nem aí para o Espírito Santo. Eles não queriam o Espírito Santo até então. Eles queriam um Messias libertador. Ao ponto de Jesus, no momento, falar assim, gente, vocês não estão entendendo. É preciso que eu vá embora, para que venha até vocês o Espírito da verdade, que é o Consolador, virá um outro Consolador. Mas eu vim para ensiná-los do Espírito, ensiná-los do Pai, ensinar do amor. Eu vim para morrer por vocês. Mas o espírito do engano vai continuar. E quem pode ir contra o espírito do engano é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? É o Espírito Santo de Deus, né? Então, tanto é, olha só, em João, capítulo 16, do 13 ao 14, fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Então o Espírito Santo ele vem para falar, ele vem para trazer a palavra de Deus, ele vem para convencer, ele vem para destronar o engano. O engano é algo muito grave, que nós, talvez, não estou te acusando, não entenda isso, mas todos nós estamos sujeitos a um nível alto ou baixo, mas a um nível de sermos enganados em algum momento. Enganados em nossos pensamentos, enganados da maneira que a gente trata as pessoas, enganados da nossa fé, enganados se Deus existe, enganados se Jesus Cristo é real, enganados se vale a pena ou não ir na igreja, somos enganados se Deus realmente se importa conosco, nós somos enganados em vários momentos. Quantas vezes, talvez, na nossa vida, até agora, eu e vocês tivemos dúvidas a respeito de que se Deus era conosco ou não. Se Deus é comigo, por que isso me aconteceu? Se Deus está na minha família, por que isso tem acontecido? Por que é tão difícil para mim e para o outro parece que é mais fácil? Entendem? São espíritos de engano. Percebam que a própria Eva, né, ela declara isso, né?
Eva diz assim, a serpente me enganou. Quando Deus chega para ela e fala assim, o que aconteceu? A serpente me enganou. A serpente me enganou. Agora você pode pensar assim, mas eu sou cristão, eu posso ser enganado? Pode. Mas eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não faço nada de errado. Eu vou na igreja todo domingo. Todo negócio que tem referente a Deus, eu estou lá. Eu posso ser enganado? Queridos, vamos pensar lá no Éden. Adão não fumava, Adão não bebia, o Adão não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas dela lá no altar, lá no Éden. O Adão não tinha como adulterar. E mesmo assim, pecou. Estando num lugar, entendam, nenhum de nós, sendo o máximo de cristão que você acredita que é, nenhum de nós estamos ausentes de sofremos pelo engano, de sermos enganados. Amém? Tem um momento lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 1, que diz assim, Mateus 24, 1, fala assim, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Então, aquele momento que eles estavam saindo lá do templo, de Salomão, e mostrando, olha Deus, olha Jesus, como é maravilhoso essas construções, aí Jesus fala assim, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aí, essa frase de Jesus intrigou as pessoas, os discípulos. Nossa, como assim? Aí gerou aquela curiosidade. Aí, tendo Jesus, verso 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Caramba, os discípulos no século I já queriam saber o que a gente no século XXI ainda não viu 100%. Mas isso é do ser humano, a gente quer sempre saber do futuro. A gente quer sempre saber do que vai acontecer. Uma vez, eu estava lendo não era bem uma reportagem, era alguma coisa numa revista que dizia assim, se você quer escrever um livro e quer que o seu livro ele seja bem vendido, então, não se preocupe tanto com o conteúdo, mas procure-se se atentar com o nome do livro. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, gente, eu comprei um livro chamado A História do Vaticano. Você vai falar, legal. Agora, se eu falar assim, comprei um livro chamado A História Secreta do Vaticano. Já fala, opa, onde você comprou esse livro aí? Entende? O título, Então, assim, nós temos esse anseio de saber quem é o anticristo, quem são os Illuminatis, o que essa família Rockefeller tem a ver, Cada um de nós temos esse anseio de entender. E os discípulos estavam perguntando isso para Jesus. Jesus, o que vai acontecer? Como que a gente sabe? Aí Jesus, no verso 4, ele dá uma resposta rápida. Ele fala assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Quer dizer, vocês querem saber de muita coisa. Vocês querem saber de muita coisa lá na frente. Mas presta atenção no agora. Que ninguém te engane agora. De nada adianta você saber lá na frente, se hoje você não está com o olho aberto. Se você está sendo enganado agora, lá na frente você vai ser muito mais enganado. Não adianta você saber lá. Você tem que olhar para hoje. Que ninguém te engane agora. Então esteja pronto com o seu coração. Observe o que está acontecendo neste momento. Amém? Então quer dizer, que ninguém te engane. Às vezes a gente fica sonhando assim, nossa,
Quando a minha família vai ser unida? Quando é que eu vou comprar tal coisa? Quando será que tal pessoa vai perdoar o meu irmão por conta daquilo? Quando, querido? Enquanto a gente está preocupado lá na frente, nós não estamos fazendo o hoje, aquilo que tem que ser feito para que lá na frente aconteça. Então não seja enganado com coisas, com mentiras. Às vezes a pessoa ela vai na igreja, por exemplo, como eu falei, todo domingo, frequenta células e ora, lê a Bíblia, né? Então quer dizer, lê a Bíblia, ir na igreja, dá seus dízimos, te faz um evangélico, né? Te faz um cristão, talvez, né? Faz. Só que te faz ser discípulo de Jesus? Vir na igreja não te faz ser discípulo de Jesus. Ler a Bíblia não te faz simplesmente por ler ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é aquele que ouve e obedece o que ele fala. E isso é ser discípulo. E Jesus está dizendo assim: não se corrompa com o engano. Cuidado com os pensamentos que entram na sua cabeça. Cuidado com o pensamento que diz que divórcio é melhor do que continuar casado. Cuidado com o pensamento que diz que ter filho nessa época não é bom porque o mundo está caótico. Cuidado com o pensamento que diz para você: esse mundo já acabou, eu vou estocar comida e vou esperar o final do mundo. Querido, viva todos os seus dias na presença de Deus e faça o que Deus pede para você fazer e não o que os homens pedem para você. Posso ouvir um amém? Isso, queridos, cuidado, não permita que pensamentos ditem para vocês o que é que você tem que fazer, amém? Que ninguém vos engane, que ninguém te engane, né? Então, eu lembro, né, tem um versículo, eu vou ler já, vou ler agora, Lucas 24, verso 49, fala assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Preste atenção, Jesus estava para ir embora, estava no final, e ele fala assim para os discípulos: olhem, vão para a cidade e fiquem lá, até vir poder do alto. O que Jesus estava dizendo? Vou traduzir. Ele estava dizendo assim para os discípulos: olha, o meu tempo está terminando, logo eu vou voltar para o Pai. E vocês vão fazer a minha obra, vocês vão propagar o meu evangelho, vocês vão formar a igreja, vocês vão levar a salvação. Porém, antes de fazer qualquer coisa, vão para a cidade, fiquem naquele lugar, até que o Espírito da verdade venha sobre você. Por que isso? Porque se você e eu não tivermos o Espírito da verdade em nós, o engano vai comandar a sua vida e você não vai se dar conta que o engano está comandando a sua vida. E quantas vezes o engano tem comandado a minha vida e a sua vida? Quantas vezes você acha que é melhor falar grosso do que dar um abraço e perdoar? Quantas vezes achamos que vencer uma discussão é mérito para mim, do que você pedir perdão e mesmo sem culpa, você se desculpar e permanecer bem? Entendem? Quantas vezes o engano coloca sobre nós pensamentos e sentimentos que não são nossos, mas são ego, que determinam o nosso ego, a nossa vontade. E Deus está dizendo assim: não, vocês têm que escutar e sentir o que eu estou mandando para você do alto, o que eu quero para você, que vem do alto. Só que para você ouvir o que está no alto, você tem que deixar de ouvir o engano que vem sobre mim e sobre você. Percebam, quando Deus revela para João ali, quando Jesus abre o primeiro selo, e fala assim para João: João, avise a igreja, avise as igrejas, que virá um espírito do engano. É um evangelho, é um cristianismo sem Cristo na cruz. É um cristianismo do oba-oba. É um cristianismo de ficar rico é necessário. É um cristianismo de prosperidade. Quantos estão entendendo? São mentiras que vêm para enganar a mim e a você. Então, o engano, ele é muito forte.
Eu escutei um testemunho de uma missionária contando a respeito de um homem que ela começou a evangelizar. Eu não sei se a Mari ou o Gabriel conhecem um morro do Rio chamado Morro Dona Marta, né? Conhece também, Morro Dona Marta. Então, ela tem uma ação social nesse Morro Dona Marta, né? Se não me engano, é uma comunidade. E ela trabalha lá. E lá nesse Morro Dona Marta, né, que é uma comunidade, é uma favela, né? Havia um homem que ele estava com AIDS. Ele já estava muito debilitado por conta dessa doença. Ele estava tomando aquele AZT, é isso? AZT, né, já, acho que aquela instituição Cazuza dava, né, mas ele já diz, ela conta que ele estava na cama já, bem magro, com o olho muito fundo, já, assim, não tinha força mais para se levantar, e ela soube desse homem, era um jovem, e ela começou a tentar evangelizá-lo, né, falar de Jesus para ele, e diz que quando ela chegava para falar de Jesus para ele xingava ela, ele mandava ela embora, falava que Deus não existia, que se Deus existisse ele não estava naquela situação, e fazia isso. E ela disse que todo dia, no fim da tarde, ela fala assim, eu esperava ele acabar o culto dele, escutava, depois eu começava o meu, né? O culto dele era xingar ela, né? E ela fazia isso. E ela disse que pegou um amor por ele, ela colocou no coração dela que ele precisava aceitar. E ela diz que ela orava de madrugada, né? Isso me chamou a atenção. Ela falava que ela orava de madrugada, pedindo para Deus assim: Deus, me dá a alegria na minha vida de levar mais uma alma para o Senhor. Me dá a oportunidade de levar essa alma para o Senhor. Me dá de aniversário. É seu para você, Senhor. Me permita sentir essa alegria de que Ele te aceitou. E, né, no outro dia, e nada. Mas ela não desistia. Ele estava com o espírito de engano. Ele achava, o espírito de engano nesse jovem era assim: você não tem salvação, você pecou, você adulterou, você está com HIV, e você vai morrer por isso e você vai para o inferno. Deus não existe, Deus não te ama, e você vai morrer por causa disso. Era esse o espírito de engano que havia nele. E ela continuava. E ela conta no testemunho que ela estava indo, né, subindo lá o morro Dona Marta, e disse que tinha um menino vendendo caqui na rua. Aquelas caixas de caqui. Não sei como o Guilherme vai traduzir caqui para americana, mas ele vai conseguir. É persimmons, acho que é a palavra. Enfim. E disse que era um caqui. Ela falou assim, ela nunca tinha visto um caqui tão bonito. E disse que era aquele caqui estrela, sabe? Aquele bonitão. Né? E ela olhou, e ela já é uma idosa, ela falou assim, eu não, gente, ela conta, é engraçada, ela fala assim, eu não como caqui, porque caqui não é bom para a minha saúde, porque quando eu como caqui, eu tenho que comer uns 6, senão não dá para comprar caqui. E ela disse que viu as caixas e comprou as 2 caixas de caqui. Comprou 2 caixas e foi para a casa do rapaz lá, continuar o trabalho, né? Chegando lá, na hora que ela entrou, diz que ele não, tipo assim, ele não deu um pulo da cama porque ele não tinha força, mas ele se esforçou ao máximo e deu um grito e falou assim com ela: o que você está segurando aí? O que é isso na sua mão? Ela falou assim: é caqui, você quer um? Na hora que ela falou isso, ele falou assim: ele existe, ele é real, ele é verdadeiro, tudo que você me falou é verdade, ele me ama, ele está comigo. E ela ficou assim: mas o que aconteceu? Não, porque essa madrugada, porque ele não comia nada, ele não conseguia mais comer. E disse que de madrugada ele falou assim para Deus: essa mulher vem aqui todo dia falando de você. Assim, como se Deus fosse, ela vem falando de você todo dia. Se você se importa comigo, amanhã ela vai chegar aqui com uma caixa de caqui. E ela chegou com uma caixa de caqui no outro dia. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? E aí ela foi embora,
Diz que ela voltou, ela tem um projeto lá no Morro Dona Marta, ela voltou no projeto, ela pegou um menino e falou assim, menino, desce lá atrás do outro menino, compra todas as caixas de caqui que estiver lá com o menino. Diz que quando o menino chegou lá, não tinha menino, não tinha caqui, não tinha mais nada. E diz que às 4 horas da tarde daquele dia, Deus levou aquele jovem para ele de volta. Né? Aí você vê, né? Jesus, para ganhar a humanidade, teve que morrer na cruz. Mas para alguns de nós, ele, com uma caixa de caqui, ganhamos as almas para Jesus. Amém? Entendam, o espírito do engano, ele é tão agressivo que ele rouba de mim e de você a oportunidade de fazer o que tem que ser feito. Ele rouba de mim a vontade de ser cristão. Para quem não é cristão, para quem não conhece a Jesus, ele implanta na mente daquela pessoa que somente os fracos buscam a Deus. Que só quem é fracassado vai na igreja. Que quem é bom não vai. Né? O bom é o que está curtindo a vida adoidado, como diz um filme, né? E para quem é cristão que está na igreja, ele coloca outras coisas. Ele põe um pensamento assim, eu já venho na igreja há tanto tempo, por que não acontece na minha vida isso? Por que isso não mudou para mim? Por que Deus não me ouviu ainda? Ou para aqueles que estão na obra, aqueles que estão na obra de Deus, né, trabalhando já, tocam no louvor, tem ministérios, estão na intercessão, né, fazem células, aí o inimigo vem, o espírito de engano vem assim, a igreja não cresce, ninguém mais quer saber de Jesus, o que adianta você fazer isso? São as mesmas pessoas sempre, tá bom, você já fez muito, não precisa mais fazer não, para que vai orar? Ninguém ora. Isso é o espírito do engano. Mas por isso que Jesus, ele tinha uma não era uma ânsia, mas ele tinha uma não era velocidade, esqueci a palavra, ele tinha uma rapidez, esqueci a palavra, mas ele tinha uma vontade de que as coisas acontecessem, que o Espírito Santo viesse logo. Você percebam que o ministério de Jesus foi cerca de 3 anos e meio. Foi só isso. Agora o Espírito Santo já está conosco desde aquela época. Até agora. Ele continua para que eu e você, eu e cada um de vocês aqui, não sejamos seduzidos pelo espírito do engano. Que nós não sejamos seduzidos pelo espírito do engano. Eu me lembro da passagem, quando João Batista, ele foi o antecessor, né? Ele veio a anunciar a Jesus Cristo, né? Então, ele anunciava. E eu fico imaginando, né, que o João Batista, ele deveria ter uma comunhão com Deus, né? E Deus falava com João Batista. E talvez um dia, João Batista ali, conversando com Deus, né? Ele perguntou assim para Deus, o Messias, ele vai batizar nas águas, que nem eu batizo? Né? Pode ir para Mateus 3:11, acho que é, né, Marcelo? Eu não marquei aqui, eu falando de cabeça. Não coloquei esse, Marcelinho? Então calma aí, não sei se é esse mesmo, deixa eu ver aqui. É esse? Isso. Olha só, né, João Batista perguntou assim, Deus, será que o Messias, ele vai batizar nas águas que nem eu? E talvez Deus respondeu isso para ele, né? E João fala, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, alguém que é digno de abrir os selos da escritura do planeta Terra, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem batizar com o Espírito da verdade e com fogo. Quando nós pensamos em água, a água, ela sempre vai escoar para baixo,
mas o fogo vai sempre apontar para cima. Não importa a direção que o fogo está. Você pode pegar uma vela e virar, mas ela vai sempre apontar para cima. Amém? Sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te levar para o alto, para perto de Deus, ao lado de Deus. Esse é o Espírito da verdade, que vence o espírito do engano. O Espírito Santo de Deus, ele vence o espírito do engano. Amém? Queridos, eu fico pensando, sabem, os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus. Imaginou, gente, você ter o privilégio de andar com Jesus todo dia, né? E ali eles podiam pedir tudo para Jesus, assim, Jesus, me ensina isso, me ensina aquilo, né? Se você pudesse andar com Jesus, quando Jesus estava em carne, se fosse um discípulo ali de Jesus, e você pudesse pedir qualquer coisa para que Jesus te ensinasse, o que você pediria para ele? Para ele te ensinar? Talvez alguns pediriam assim, eu pediria para Jesus me ensinar como ressuscita mortos. Eu queria ressuscitar os mortos. Nenhuma mãe nunca mais ia ter que chorar para enterrar seu filho. Talvez eu gostaria de pedir para Jesus que ele me ensinasse a curar os enfermos. Para quando chegasse uma pessoa, uma mulher que não pudesse ter um filho, ou um homem que não conseguisse mais andar, pudesse orar e dissesse, vá, a sua fé te salvou. E o que os discípulos pediram para Jesus? Pediram assim, mestre, ensina-nos a orar. De tanta coisa que os discípulos podiam ter pedido para Jesus, eles pediram para o mestre ensiná-los a orar. Pois bem, então Jesus ensinou para eles algo que nunca na história da humanidade, nenhum profeta antes, nenhum homem ou mulher de Deus, ninguém até aquele momento havia dito. Jesus diz assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso, que estais nos céus. Pai. Ninguém nunca havia chamado Deus de Pai. Ninguém. Nunca. E ele ensinou, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não tratem a Deus apenas como Deus. Porque além dele ser Deus, ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Quando em Mateus 6,9 diz isso, Mateus 6,9, vocês orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Um pouco antes disso, Marcelo, se você conseguiu resolver o louvor, põe aquele que é só instrumental. Em Mateus 6,6, um pouco antes, ele fala assim, mas quando você orar, olha o que ele fala, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então, o seu Pai, fala assim, o meu Pai, então, o meu Pai, que está no secreto, me recompensará. O meu Pai, como que eu e você vencemos o espírito do engano? Como que eu venço a mentira que tanto quer me vencer? A mentira que quer dizer para mim
que eu não sou feliz. A mentira que quer dizer para mim que não tem salvação na minha família. A mentira que quer dizer para mim que eu não serei curado. A mentira que quer dizer para mim que a minha casa, os meus filhos nunca serão bons o suficiente. A mentira que quer dizer para mim que ser cristão não vale a pena. Como é que eu venço uma mentira dessa? Eu venço com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E nos momentos que eu não tiver mais força, mesmo andando com o Espírito da verdade em mim, às vezes que eu estiver cansado, Jesus me ensinou a entrar no meu quarto e orar ao meu Pai, que me ouve no secreto, ao meu Pai que me ouve no secreto. Quando eu estava ouvindo o testemunho dessa irmã do Morro Dona Marta, que ela ganhou para Jesus, conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, levar esse jovem para Jesus com uma caixa de caqui, né? E ela orava assim: Deus, me deixa eu sentir mais uma vez a alegria de levar mais uma alma para o Senhor. Deixa eu sentir. Eu não sei se você que está aqui já sentiu essa alegria de você levar uma pessoa para Jesus Cristo. Uma pessoa que às vezes ela não percebia que ela estava perdida, ela não percebia que a vida dela estava arruinada. E ela vivia naquele engano, achando que estava tudo bem. Casamento destruído, os filhos desaparecidos, sumidos. Era uma brigaiada, dívida, com coração arrogante. A pessoa estava perdida. E um dia Jesus colocou na sua boca uma palavra de salvação. E essa palavra chegou nela. E um dia a vida dela foi transformada. E você vê essa pessoa na casa de Deus, louvando a Deus, com um casamento restaurado, saúde restaurada, a vida transformada. Não existe alegria melhor ou maior do que você levar uma pessoa para Cristo. Agora a pergunta é: por que Deus está trazendo essa palavra hoje para nós? Por que Deus está falando isso conosco hoje? Eu arrisco a dizer, não sou Deus, eu arrisco a dizer duas coisas. Primeiro, que você já sabe, porque Deus já falou com você nesse culto. Deus já te falou aqui. Isso é uma coisa. Segunda coisa, é porque Deus, Ele ainda acredita que eu e você seremos guiados pelo Espírito da verdade. Se existe engano ainda na minha vida e na sua vida, se existe ainda engano, se você ainda pensa que Deus está sendo injusto, se você ainda pensa que ser cristão não é bom, se você ainda acredita que estar na igreja é uma perda de tempo, querido, eu creio que em nome de Jesus, a obra do Senhor ainda não terminou na sua vida. E hoje Deus está trazendo em você aqui. Para alguns Deus está dizendo assim: filho meu, continua, eu não abandonei você, eu estou com você, e tudo vai dar certo, você vai vencer. Para outros Deus está dizendo assim: filho meu, o teu ministério não terminou, está apenas começando. Todas as almas que você está orando ainda se dobrarão ao Senhor. Não desista, continue subindo o morro, continua subindo o morro. Continua subindo o morro e fazendo o que tem que fazer, mesmo sendo xingado, apontado. Continua fazendo o que você tem que fazer. Continua permitindo ser instrumento na mão de Deus, porque vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Hoje, talvez Deus está trazendo a sua resposta, dizendo assim para você: olha, eu não esqueci de você. Só que enquanto você estiver focado apenas na solução e não em quem traz a solução, seu problema não será resolvido. Não foque apenas em resolver o seu problema, mas foque naquele que traz a resposta para você. Hoje muitas vezes nós escutamos de um cristianismo que prega que a pessoa
que tem que ter dinheiro, por exemplo, é o abençoado. Prega-se muito prosperidade. E nisso nós temos dois problemas. Nós temos... certa vez eu escutei de alguém que queria processar um ministro, um pastor, porque falou que o pastor fez ele vender tudo, entregar na igreja, dizendo que Deus ia devolver tudo em 30 dias. Deus vai multiplicar tudo que você tem, tudo que você der, Deus vai te dar 7 vezes mais em 30 dias. E aí queria processar o pastor. Pois bem, nós temos dois problemas nisso. Nós temos um mentiroso que prega uma mentira. E nós temos também um ganancioso, que da sua ganância é a sua condenação. Que nós possamos ouvir o Espírito da verdade, que diz que Deus é conosco e somos mais do que vencedores. E que nós não sejamos gananciosos apenas pela solução que Jesus traz, mas que que nós ansiemos pela água de estar com Jesus. Porque estar com Ele, apenas estar com Ele, já traz a alegria de uma vida toda, já traz a paz de uma vida toda. Quantos estão me entendendo hoje neste lugar? Amém. Hoje estamos destronando espírito de engano na sua vida. Eu e você, nós não seremos enganados com promessas e com coisas que nos tirem da presença de Deus. Você está sendo chamado, Deus está te chamando, está dizendo assim: olha, eu tenho ainda obra na sua vida. Não importa a sua idade, não importa o tamanho da sua fé. O que eu quero é que você apenas me ouça. Deixe de ouvir o engano e ouça a verdade. E ouça a verdade. Quantos estão me entendendo nessa noite? Quantos querem o Espírito da verdade em vocês? Levante sua mão. Quantos querem o Espírito da verdade? Eu quero o Espírito da verdade. Eu não quero mais ser enganado pelo aquilo que eu acho que tem que ser. E nós vamos orar sobre isso. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.